Eu gostei do equilíbrio do time da Ponte, porque jogo fora de casa é sempre muito complicado, né, Edu? Então o time adversário pressiona, tem a pressão da torcida, tem o gramado que o time adversário é mais acostumado. Então tem diversas situações, né? Então, às vezes você demora para entrar no ritmo, às vezes você demora para se encaixar, às vezes demora para encaixar o seu estilo de jogo, a sua plataforma montada. Às vezes, aquilo tudo que foi conversado, que foi treinado, e aí você chega no campo e encontra totalmente diferente, então você precisa se ajustar dentro do jogo. Então, acho que aconteceu muito isso para o time da Ponte no primeiro tempo. No segundo tempo, ela voltou melhor, criou as melhores chances, né? O Pedrão fez uma ou outra defesa só. O goleiro o Morisco, né? O goleiro do Curitiba foi muito bem também no segundo tempo, com defesas importantes, segurando ali o resultado. Agora, o que vale, né, Edu? Para mim é o resultado, sempre. Né? Não adianta, eu não gosto de ficar muito em cima de números, em cima de estatística, porque o futebol é bola na rede. Não adianta nada você jogar. Nós temos um exemplo que a Ponte, por exemplo, olha, a Ponte lá contra o Sport em Recife, ela merecia o resultado positivo. E o que aconteceu? Perdeu. Hoje ela mereceu? Eu acho que o empate ficou de bom tamanho. A Ponte não fez por onde vencer a partida, mesmo com um jogador a mais, criando algumas oportunidades, inclusive. E aí achou, né, naquele lance do Gabriel, um belíssimo chute, né, acertando lá o ângulo. Foi um golaço, né? Foi aqueles gols que pode ser aí um dos gols mais bonitos da Série B esse ano. Ele meio que desequilibrado ali, consegue fazer um chute meio que sem ângulo também, e ele inverte, joga a bola lá do outro lado, lá na gaveta, tirando do Morisco, tirando do zagueiro que estava no lance também. Golaço, golaço. E a Ponte, ela mereceu o gol de empate? Mereceu. Porque ela, mesmo com um jogador a menos, a mais, quer dizer, ela foi, partiu para cima, tentando, né? Eu concordo quando diz o CH que as peças que entraram não entraram bem, eu concordo. Né? Eu esperava um pouco mais do Ramon Carvalho, do próprio Iago Dias, que fez aquela jogada, do próprio Gabriel, que fez o gol do empate, né? Esperava um pouco mais. Esperava que esses jogadores entrem, elevem o nível técnico do time, mas não foi isso que nós vimos. Agora, valeu demais o resultado, buscou até o final, acreditou até o final. O Gé, hoje, aparentemente, estava meio assim, um problema emocional, né? Estava brigando toda hora, discutindo. Teve 2 chances ali para ele fazer o gol, ele acabou desperdiçando. Então, às vezes não estava num dia legal. Isso acontece muito com o jogador profissional. O Elvis, a mesma coisa, né? Que é um jogador que desequilibra, que é a cabeça pensante desse time pontepretano, não estava numa tarde legal também. Então, isso acontece muito. Por tudo que envolve, por tudo que envolveu essa partida, fora de casa, pegando um time agora onde trocou o treinador, vem de uma derrota fora de casa, jogando em casa, pressionado pela torcida, por tudo que envolveu, para mim foi um bom resultado. Eu falava isso antes do jogo, que o empate seria um bom resultado. Aliás, um ótimo resultado. E sabe por que é ótimo resultado também? Porque a Ponte, ela deixa o Curitiba para trás. Isso, se eu não me engano, o Curitiba tem 24, né, Edu? Isso, prendeu. A Ponte tem 24. Isso, e a Ponte, isso, prendeu. A Ponte Exatamente. 27. Então, por mais esse motivo, foi um bom resultado. E eu gostei demais da atuação do Pedro Rocha, que voltou ao time titular e, para mim, fechou o gol, viu, Edu?